Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. A Bíblia está dizendo aqui acerca da missão dos crentes. A missão do salvo, a missão dos cristãos. Cristo aqui, ele estava em corpo glorificado, estava ressuscitado, e aqui, Jesus já tinha ficado 40 dias sobre a terra. Atos capítulo 1, versículo 3, versículo 4, Cristo após a ressurreição, ele fica 40 dias sobre a terra, em cerca de 12 aparições. E no último dia que ele ficou, foram 40, ele já estava para subir, e tinham cerca de 500 irmãos que estavam nesse evento aqui. 500, aproximadamente em torno de 500 irmãos, eles estavam todos com os olhos fitos ao céu, e Jesus estava em pé. E a Bíblia diz que essa passagem aqui ela é correlata com Atos capítulo 1, é sequência. O mesmo que escreveu Lucas é o mesmo que escreveu Atos. Lucas, o médico amado. Aleluia. Estavam cerca de 500 irmãos, e a Bíblia diz que Jesus estava nos ares com 2 anjos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Atos capítulo 1, o versículo 8 a seguir. Aleluia. Estavam anjos à volta dele, um à direita e outro à esquerda. E aqueles 500 irmãos, dá glória a Deus, todos juntos lá com os olhos fitos. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, já morreram. Atos capítulo 15, versículo 6. Então, esse evento da ascensão ou assunção, eram cerca de 500 que estavam lá. Paulo faz o relato de 500 acerca da ascensão. Aleluia. E Cristo lhe dá uma ordem para aqueles 500 irmãos. Cristo lhe dá uma ordem que nós chamamos de grande comissão. Grita assim comigo: grande comissão. Grande comissão. Eu não ouvi. Grande comissão. Mais uma vez. Grande comissão. Cristo dá uma ordem que nós chamamos de grande comissão, que é o ato de levar o evangelho a toda a terra. Cristo nos comissionou. Você que está aqui, Jesus o comissionou. Eu que estou aqui, Jesus me comissionou. Não tem essa. Veio para o evangelho, bebeu da água da graça, você também tem que ganhar outros para esse evangelho. Cristo nos comissionou. Nós somos comissionados. Você é comissionado. Eu recebo o evangelho, eu tenho que passar o evangelho. Porque quando eu recebo o evangelho, eu me torno devedor. Aleluia. Saiba você, hein? Você recebeu o evangelho, irmão, ela não é devedora. Você recebeu o evangelho, irmão, você é um devedor. Mas como eu sou um devedor? Porque você deve levar esse evangelho a alguém. Aleluia. Glória a Deus. Você tem uma dívida. Eu sou devedor porque eu tenho uma dívida. Minha irmã é uma devedora, meu irmão devedor porque tem uma dívida. Eu recebi o evangelho, eu tenho uma dívida. Levar esse evangelho a outro também. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 14. Isso foi Paulo quem falou. Todos aqui somos devedores. Romanos 1,14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o evangelho. Aleluia! Aleluia! Está vendo aí? É devedora? Você é uma devedora. Você tem uma dívida. Está vendo, irmão? Você é um devedor. Deus olha, Fábio, você tem uma dívida comigo. Aleluia. Elisângela tem uma dívida. Isabel tem uma dívida. Aleluia. Sebastiana tem uma dívida. Com dívida
vida de levar esse evangelho assim como você recebeu, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto aos gentios como àqueles que não são civilizados. É meu dever levar o evangelho a quem não é civilizado, bárbaro, vive em barbárie, pratica barbaridade, índio, povos tribais, povos que não são alfabetizados, povos que não conhecem a civilização. Nós somos devedores. Deus entregou essas almas na palma de nossas mãos. Sabe os índios do Amazonas? Você é devedor. Sabe os povos do sertão do Brasil? Você é devedor e eu. Sabe os índios, os ameríndios da América do Norte, da América Central, da América do Sul, dos Andes? Você é devedor e eu. Sabe os bárbaros da África, os povos tribais, os maçais do Quênia, a tribo Maçá, os maçais, tribo Maçal da Tanzânia? Você é devedor. Eles vão receber o evangelho por mim. Eu sou devedor. Se eu não levar esse evangelho, eu estou devendo. Se você não levar esse evangelho, você está devendo. E quando Deus pedir a prestação de contas? E a irmã Damiana, eu falei que a irmã é devedora. Cadê aqui? Traga a conta. Traga as almas aqui que eu quero ver o tanto que você trouxe para mim. Traga o número aqui que eu quero ver, eu quero descontar. Entende, irmão? Você recebeu o evangelho, você se torna um endividado. Irmão, recebeu o evangelho e não se torna uma endividada. Mas como assim? Jesus não pagou a minha dívida. Não é dívida nisso, é dívida que eu tenho com Deus, porque eu tenho de levar esta palavra. Repense sua vida cristã. Repense sua vida. Somos todos devedores. Dá glória a Deus. Jesus diz assim: Jesus manda depois do ressurreto que pregue a palavra, que pregue o evangelho, que pregue a sua doutrina, que pregue o seu ensino. Como? Em seu nome. Jesus está mandando pregar em nome dele. Jesus está mandando, mas por que no nome dele? Porque foi o nome dele. A salvação é pelo nome dele. Porque Jesus falou, mandou que em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão de pecados. Porque a salvação é pelo nome dele. Não é por outro nome. Eu posso pregar o evangelho e você ser até abençoado pela minha oração, mas eu não posso fazer nada por você. Você pode receber uma oração pela mão de outro, mas ele não pode fazer nada por você, porque Jesus mandou que o evangelho fosse levado em seu nome, e não no nome dele. Por que no nome dele? Porque a salvação é por ele. 43:11 de Isaías: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora do evangelho. Não há salvação fora da presença de Jesus Cristo. Não há. 4:12 de Atos: em nome de Jesus Cristo, em nenhum, escute aí, em nenhum outro nome existe salvação. Porque em cima nos céus e debaixo da terra nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro. Não existe outro nome. A pessoa pode ter o dinheiro que for, quando ele desce a tumba, se ele não crê em Jesus, não abandonar os pecados por Jesus, ele está perdido. A pessoa pode ter o grau de intelectualidade que for, mas se ele não negar seus pecados, não lavar a sua vida no sangue do Cordeiro, quando ele baixar a sepultura, ele não tem oportunidade de ver a Deus. Só vê a Deus aquele que nasce de novo, aquele que nasce da água, aquele que nasce do Espírito, aquele que recebe o Nazareno. Aleluia, no nome dele, quem crê no nome dele, quem crê? Mandou que em seu nome, porque a salvação é por ele. Se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Jesus mandou pregar o arrependimento. O arrependimento é uma obra feita, produzida pelo Espírito Santo. Quem é que faz o homem sentir arrependimento? É o Espírito Santo.
O máximo que um poeta tem uma ilustração que diz assim que estava uma roda de pessoas conversando e tinha um artista no meio da roda citando o Salmo 23. Ele citava o Salmo 23 com muita propriedade, de maneira artística, de maneira, uma encenação muito bem feita, e todos gostavam da maneira que ele recitava o Salmo 23 com a linguagem teatróloga, cineasta, com seus conhecimentos, seus dotes artísticos. E um pastor ia passando pela rua e os jovens naquela fogueira e o artista no meio citando o Salmo. O pastor pediu licença para entrar na roda. Eu posso entrar? Sim, pode entrar. Ele falou, deixa eu citar também o Salmo 23. Vocês deixaram-no citar? Deixe-me citar também. Tudo bem, pode citar. E o pastor começou a recitar o Salmo 23. Só que o pastor recitou o Salmo 23. Quando ele acabou, ele fazia a sua citação e uma explicação rápida do que era cada texto, do que era cada versículo. São 6 versículos, ele citava um por um, explicava. Quando ele acabou, todos estavam em prantos na roda. Aleluia. Todos estavam chorando na roda e gritaram assim. Ele falou, mas por que vocês estão chorando? Porque o artista conhece o Salmo do pastor, que é o Salmo 23. Mas o Senhor, você conhece o pastor do Salmo. Aleluia. Esse outro aqui conhece o Salmo do pastor, mas você conhece o pastor do Salmo. Aleluia. Seu arrependimento. Espírito Santo, nosso arrependimento. Vamos glorificar o Senhor. Porque a pessoa recebe a palavra, ela chora. Porque quando você aceitou Jesus, você chorou. Aleluia. Porque quando eu aceitei Jesus, eu chorei. Eu tinha 9 anos, eu aceitei Jesus, dia 8 de maio de 1994, com 9 anos de idade, numa escola dominical, no porão de uma igreja, no dia das mães, eu aceitei Jesus como Salvador. E quando eram 3 irmãs que deram a lição, era uma lição, a classe de 9 a 11, e a classe chamava Unidos em Cristo, era uma classe de 9 a 11, era a idade que a gente podia participar. 6 a 8, 9 a 11, 12 a 14, jovens e adultos, era assim. E eram 3 irmãs, chamava Célia, Fátima e Ângela. Essas 3 irmãs estavam dando aula numa revista azul, mais ou menos da cor desse microfone aqui. Uma revista capa dessa cor. Elas estavam falando João 16, que elas falaram sobre a obra do Espírito Santo na mensagem. Me sinto. E elas falaram que o Espírito Santo, uma de suas obras na terra é dar arrependimento ao pecador, ele conhecer a salvação. Aleluia! Que quem faz brotar a salvação dentro do homem é a pessoa divina do Espírito Santo. Glória a Deus! Ela começou a falar que o homem por si, ele não chega a Jesus, mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele recebe a palavra que vem da boca de Deus. O Espírito Santo na hora opera nele o arrependimento. Eu recebi daquilo e eu comecei a chorar. E quando ela fez o apelo, ela falou, quem quer aceitar Jesus? Eu lembro que fomos eu e um jovem chamado Miller. Fomos 2. Eu e um jovem chamado Miller. Eu tinha 9, esse menino devia ter uns 11. E na hora que ela fez o apelo, que ela começou a fazer a confissão, eu não conseguia parar de chorar. Não parava de chorar. E ela falou assim para mim, ela encostou no meu ombro assim e falou, pode parar de chorar, pode parar, Jesus já perdoou você. Mas eu não conseguia parar de chorar, porque naquele dia que ela falou aquilo lá, eu senti o peso do meu pecado. Naquela idade eu senti que eu era um pecador, eu senti que eu era um desgraçado pecador, e eu necessitava de salvação, e eu necessitava de remissão. Então chorava, e ela falou, pode parar, para de chorar, Jesus já perdoou você, e não tinha quem fizesse. Eu senti, foi obra do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, ele age dentro do coração. Então, por isso que a pessoa sente tristeza. No momento que a pessoa está sendo tocada pelo Espírito Santo para se arrepender, ela sente uma tristeza. Ela se entristece. Mas como que eu me entristeço? Aí no banco, aí na cadeia, você sente. Quando você se converteu, você sentiu tristeza. Glória a Deus. Tristeza da sua vida. Aleluia. Tristeza pela vida que você estava vivendo. Aleluia. Tristeza
10, escute aí, 2 Coríntios 7, 10, porque a tristeza, segundo Deus, ou seja, a tristeza, conforme Deus, opera o arrependimento para a salvação. Aleluia, Jesus. Viu aí? Quando você sentiu a tristeza, a pessoa começa a se sentir triste pela vida que está vivendo. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Aleluia. Naquela hora você sente tristeza e decide mudar. Não é remorso. Porque arrependimento não é remorso. Arrependimento tem fruto. 3,8 de João, de Mateus 3,8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento tem fruto. O arrependimento faz você se levantar e largar tudo por Jesus. O arrependimento faz você abandonar tudo que prende você. O arrependimento faz você abandonar o seu querer. O arrependimento faz você abandonar o seu gosto. O arrependimento faz você até morrer pelo Evangelho. Morrer apedrejado, morrer decapitado, morrer por Jesus. Porque foi o Espírito Santo que operou. 16,8 de João. O Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O verso 9: do pecado, porque crerão em mim. Veja que quem faz o homem crer é o Espírito Santo. Quem faz o homem acreditar em Jesus é o Espírito Santo. Por isso que Jesus diz assim, para pregar em nome dele, porque a salvação é dele, e mandou pregar o arrependimento. A mensagem que Deus quer pregar é o arrependimento. É o arrependimento. Jesus, quando começou a ser... Primeiro, vamos lá, João Batista, no deserto da Judéia. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Qual era a mensagem de João Batista? Pregando à beira das águas, pregando naquele deserto quente, comendo gafanhoto, tomando mel, veste de camelo, um homem queimado pelo sol do deserto, um sol escaldante, ele queimado e gritando. Qual era a mensagem de João? Mateus 3,2: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Após o povo se batizar, qual era a mensagem de João? Vão embora, 3,8 de João, e produzam frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Quando Jesus começou seu ministério, qual foi a primeira mensagem de Jesus? Quando ele contou numa empreitada de Zebedeu, Pedro, Tiago, João, André. O que foi que Jesus pregou? Capítulo 4, 17 do livro de Mateus. Jesus pregou claramente: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E tem mais, Marcos capítulo 1, versículo 15, ele falou mais ainda: arrependei-vos e crede no Evangelho. Oh, encantado. Ele falou: arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória a Deus. Qual é a mensagem dos apóstolos? 2,38 de Atos. A primeira mensagem de Pedro, quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo e pregou no Pentecostes. Qual foi a primeira mensagem de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Aleluia. A mensagem do Evangelho sempre foi arrependimento aqui. Em seu nome, ele ordenou que pregasse o arrependimento. Por isso que eles pregaram. É ordem de Jesus, irmão. É arrependimento, irmão. É arrependimento. Glória a Deus. É arrependimento. Essa é a mensagem central do Evangelho. Porque o Espírito Santo está aqui para convencer. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa de telão. Não precisa de teatro. Não preciso fazer um subterfúgio para tentar trazer pessoas. Aí eu estou indo contra. Eu só necessito do Espírito Santo. Só. Aleluia. A igreja só necessita do Espírito Santo. Ah, mas ali só tem velho. Ah, mas ali um jovem não quererá ir. Mas quando a mensagem é cheia do Espírito Santo, quando é o Espírito Santo que toma a boca do seu povo, quando é o Espírito Santo que toma a sua igreja, não há coração que resista. O nome do Espírito Santo, porque ele opera o arrependimento. É o Espírito Divino. Glória a Deus. Aleluia. É o que eu, como eu falei, eu senti para o pecado, chorei. E dia 8 agora de maio, daqui 2 meses, farão 25 anos que eu me converti. 25 anos que eu aceitei Jesus. 25. Meu pai não era crente, minha mãe não era. Eles foram para a igreja por causa de mim. Se converteram por causa de mim.
Eu ia orar por eles. Naquele tempo era muito tremendo. Se vocês soubessem como era a igreja. A gente passava a noite inteira em vigília, mas era a noite inteira, a noite toda. Eu era criança, a gente ia, eu morava na Cota, aquele tempo era um frio, mas um frio. Eu tinha uma blusa de lã azul de capu, eu colocava aquilo, ia, a gente passava a noite inteira, a gente orava no porão da igreja, porque era bem fechadinho, não atrapalhava, e era aquilo era uma glória. A gente orava, começava às 11h30, orava até 3 da manhã sem parar. Quando dava 3 da manhã, só cantava uns 2 hinos da harpa, lia uma palavra e voltava a orar, orava até 5h30. Era assim. Era dessa maneira, era um fogo do Espírito Santo tremendo. Por causa, irmão, quem se converte pela palavra do arrependimento, ele muda. Ele muda porque os crentes hoje estão de qualquer maneira. Esse evangelho raso, esse evangelho maldito, esse evangelho imundo, esse evangelho depravado. Porque não forma crentes verdadeiros. Forma crente, pomba rolou, né? Tá com aquele fogaréu, tá cheio, Bíblia na mão, terno, pregando. Daqui a pouco de bermudão na rua. Daqui a pouco da garrafa de cerveja no bar. Daqui a pouco, ora por mim, passou por quê? Forniquei, não aguentei o pecado, caí com a moça caiu com o moço. Porque não foi o arrependimento, eles foram ganhos, não foi pela palavra do arrependimento, eles não têm substância. Aleluia. Eles foram ganhos oferecendo cura, eles foram ganhos oferecendo dinheiro, venha para você ser rico. Eles foram ganhos oferecendo amor, venha para a terapia do amor. Você que está com seu casamento desgraçado, vem casar, porque aqui você vai arranjar um marido. Isso não é evangelho! Aleluia! Isso não é evangelho! Aleluia! Venha ser revelado, não conte o seu problema a ninguém. Venha, isso é macumba! Glória a Deus! Venha com a palavra do arrependimento! Curar vai ter cura, Jesus está aqui. Libertar vai ter, Jesus está aqui. Mas em primeiro lugar, arrependei-vos, 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 arrependei-vos! Primeiro lugar, glória a Deus! Vem da glória a Deus! Então mandou que se pregasse o arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho que nós temos de pregar. O arrependimento é o que o homem precisa. Sem Jesus, Jesus falou assim, Lucas capítulo 13, versículo 5: se vós não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Se o homem não se arrepender, ele vai perecer. E arrependimento é dizer não ao pecado. Arrependimento é quando eu fecho a porta do meu coração para o pecado não entrar mais. Arrependimento é quando eu abro o meu ser e eu falo, Jesus, faça comigo o que o Senhor quiser. Aleluia! Arrependimento é quando os meus passos seguem as pisaduras do Mestre. Arrependimento é quando eu largo tudo e eu perco minha vida nesta terra, mas eu ganho uma morada na casa do Pai.